E aí pessoal, aqui é Felipe Santiago do blog Guia dos Programadores e hoje nós vamos dar continuidade ao curso sobre MVVM. Como eu falei na aula anterior, o MVVM é uma metodologia de desenvolvimento, ou seja, você vai aplicar ela ao seu projeto. E ela é nada mais do que definir responsabilidades e manter essas responsabilidades para várias partes do seu programa. Nessa aula, eu gostaria de demonstrar para vocês como é que um programa baseado em XAML e MVVM funciona e o que não vem a ser o MVVM, ou seja, o estilo de programação que a gente deve correr quando a gente trabalha e pensa de uma maneira a implementar o MVVM. Para começar, eu criei um projeto WPF chamado Curso MVVM. Para essa aula e para esse curso, eu escolhi o WPF porque ele fica mais fácil de eu demonstrar para vocês. Eu tenho o recurso visual, certo, do design, o que fica mais complicado de eu demonstrar utilizando o Xamarin ou o Silverlight. Mas tudo que eu passar aqui é totalmente correspondente ao Xamarin. Se você ver aqui para aprender como é que funciona no Xamarin, é a mesma coisa, certo? Porque eles são baseados em si na mesma tecnologia. Bom, quando você cria um projeto do WPF, ele já vai colocar aqui para você um elemento visual, certo? Esse elemento visual é uma janela. No caso aqui está definido com o nome mainWindow.xaml, certo? Eu já adicionei aqui um botão, certo? Para fins de explicações. E aqui embaixo a gente tem as definições tagueadas, né? O XAML em si nessa janela. A gente tem aqui o window, a tag grid e dentro do grid a tag do botão. A gente tem aqui algumas propriedades, título, tamanho, largura, e a gente tem aqui também no botão. O que é que acontece? Aqui nessa primeira tag, nessa primeira propriedade da janela Windows, a gente tem o XClass, que representa o namespace onde a classe visual dessa janela se encontra. No caso aqui em curso mvvm.mainWindow. A classe visual dessa janela é a classe que fica por trás do design. Então a gente tem aqui mainWindow.xaml. Se a gente abrir aqui, teremos o mainWindow.xaml.cs. Essa aqui é a classe por trás da nossa janela, que a gente costuma falar code behind. Então, quando você ouvir code behind da janela, você vai saber que é a classe que fica por trás dessa janela, ou seja, o arquivo de código, o C# fica por trás dessa janela. E aqui no namespace, curso mvvm main window. Para essa classe ser visual, ela tem que herdar de um elemento visual, certo? Então ela aqui está herdando da classe window, ou seja, para representar que ela é uma janela. E aqui no construtor a gente tem o método initializeComponent. Esse método é apenas a leitura do arquivo XAML e transformar ele em código C#, certo? Se a gente alterar aqui o namespace, a gente vai ter um erro exatamente nesse método, certo? Porque ele não vai encontrar o código XAML para fazer essa leitura e transformar em código C#. Então é muito importante que, se você estiver tendo um erro neste método, conferir exatamente o namespace aqui da classe e o namespace da sua classe do código behind. Beleza? Continuando. Quando a gente adiciona um elemento visual, certo? Para a gente poder acessá-lo no code behind, a gente precisa dar um nome a ele. Aqui a gente tem o xname btn principal, certo? Se eu retirar esse nome e a gente vem aqui no code behind, a gente não vai conseguir acessá-lo. Vou recolocar aqui o nome, xname btn principal. E aí eu já vou conseguir acessar a instância desse meu botão e ter todas as propriedades e todos os métodos dele e assim poder lidar com o botão. Se eu quiser adicionar uma rotina a esse botão, basta adicionar um evento do clique, certo? Então, clique. E aqui no meu code behind ele adicionou esse trecho de código. E aqui dentro eu vou lidar com o clique do botão. E dar um exemplo de grosso modo, imagine que esse seja um botão com a rotina de impressão, certo? E que em várias janelas você vai ter essa mesma rotina de impressão.
Você tem que ter o evento do botão instanciado, ou seja, você tem que ter o evento do botão registrado, melhor dizendo, em cada janela, ou seja, em cada code behind de cada janela que vai ter o botão de imprimir. Então você vai ter que ter o evento do clique nele, você vai ter que lidar com a rotina nele. Sendo que essas rotinas são bem parecidas, como é que você vai fazer para reutilizar o código? Você não pode fazer herança, porque não existe herança múltipla no C Sharp. Então as classes elas só podem herdar de um elemento. E no caso o code behind ele já tem que herdar de um elemento visual para definir que essa classe representa a classe do elemento visual, ou seja, aqui ele herda da janela. E ela é o code behind de uma janela. Então você já perde o fator de herança. Então você tem que ir para outros meios de reutilização de código, classes estáticas ou instâncias de objetos que lidem com a rotina e por aí vai. Mas a questão é que o evento do clique ele tem que ser registrado sempre em todos os code behinds. E além disso, a sua classe visual ela vai crescer. Além dos elementos visuais que você tem que manter ou, mexer, ou fazer alguma coisa com eles, ele vai ter o código de lidar com a janela. Por exemplo, um formulário, ele tem que ter a rotina de como salvar os dados, de listagem, de como listar, para ver qual elemento foi selecionado, qual não foi. Então tudo isso vai ser lidado no mesmo espaço de código. Isso tende a fazer o código ficar grande e misturar o que é apenas para lidar com o elemento visual e o que é para lidar com a minha funcionalidade do meu programa. Então isso no futuro leva a diversos problemas, como eu falei na aula anterior, principalmente para você refatorar código, para ajeitar e dar manutenção. O MVVM ele vai separar essas responsabilidades, certo? Ele não vai dizer que você não deve fazer nada no code behind, certo? Não é a metodologia do MVVM. A metodologia do MVVM é separar a responsabilidade. O que for para manipular elementos visuais continua no code behind. Mas o que for lógica de funcionamento e rotinas vai para uma classe não visual. Ou seja, aqui no nosso code behind a gente poderia lidar, por exemplo, com animações, criar animações, fazer, manipulá-las, imagens, vídeos, certo? E principalmente porque animações são difíceis de lidar com código XAML, é mais fácil no código C Sharp. Então você vem e coloca aqui no code behind. Mas rotinas de botões, lidar com validações, etc. Tudo isso vai para classes não visuais. E assim a gente separa as responsabilidades de cada elemento do nosso código. Beleza? Então, coloque isso na sua cabeça. Clique de botão não vai mais aqui, a não ser que seja para manter elementos visuais, certo? Dificilmente a gente também vai colocar nomes nos nossos elementos visuais, certo? Porque a gente não vai mexer com eles no code behind, então a gente não precisa fazer isso. E lembrar que o code behind é apenas para manipular elementos visuais. Nossa lógica vai para uma classe não visual. Espero que isso tenha ficado claro, pessoal. Esperem as próximas aulas, certo? Que a gente vai começar com tudo e desenvolver um pequeno programinha utilizando o MVVM do começo ao fim, com validação e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado e abram sempre o guia quando estiverem com dúvida. Até mais.